Olá, seja muito bem-vindo a mais uma Pitada de Reumato. E o tema da discussão de hoje é sobre os padrões de acometimento articular. É de extrema importância você dominar esses conceitos, para assim discutir na mesma linguagem com os seus outros colegas reumatologistas, com o seu preceptor durante a residência, em casos de consultório, de ambulatório e também de enfermaria. Seja muito bem-vindo à comunidade Reumato Learning. Bora arrebentar! Começarei citando para vocês os 6 itens principais que devemos descrever durante um quadro clínico de um quadro de artrite. Nós temos que descrever o tempo, o tipo de articulação, se ela é axial, periférica, o tamanho da articulação, se ela é pequena ou grande articulação, o tipo de evolução, ou seja, se é uma artrite aditiva, se é uma artrite migratória ou uma artrite em crises. Também nós temos que descrever o número de articulações, se é uma artrite monoarticular, óligo ou poliarticular, e por último, a sua simetria. Com esses achados todos, com essa descrição desses 6 itens, aí sim nós conseguimos fazer uma hipótese diagnóstica para esse nosso caso. E vale aqui aquele velho conceito já que não é só um jargão e é sim uma verdade, que com uma história, uma anamnese, um exame físico bem detalhado, nós conseguimos sim chegar na grande maioria dos nossos diagnósticos. Bom, vamos começar descrevendo cada um deles. Primeiro, o tempo. O que a gente tem que avaliar no tempo? Então, ΔT. O tempo, primeiro item, a gente divide a artrite em aguda e crônica. Ela é aguda quando ela tem uma duração menor do que 6 semanas. Combinado? Ela é crônica quando ela é maior do que 6 semanas de duração. Isso aqui é um verdadeiro divisor de águas para nós. É de extrema importância a gente conseguir destacar essa característica aqui durante a nossa anamnese, durante a nossa história clínica, em nossa consulta. Segundo item, então, é o tipo articular. Como eu já adiantei para vocês, as articulações a gente divide elas em axial e periférica. Articulações axiais, axial e periférica. A articulação axial engloba a coluna e sacroiliaca. Sim, mas a gente não pode esquecer também dos ombros e coxo femoral. Entraria aí no esqueleto axial. Então, exemplos de patologias que acometem o esqueleto axial. As espondiloartrites em geral. Destacando aqui a causa mais comum delas, o protótipo, a espondilite anquilosante. Combinado? Segundo, periférica seriam as outras articulações das mãos, dos pés, joelhos, tornozelos, cotovelos, seriam articulações periféricas. Terceiro item, tamanho. É também importante a gente descrever o tamanho, se é pequenas articulações ou grandes. Bom, pequenas articulações seriam as articulações interfalangianas, proximais, distais, metacarpos, punhos, as interfalangianas dos pés, metatarsofalangianas. Grandes articulações, aí entraria tornozelo, joelho, quadril, ombros. Também é importante a gente descrever o tamanho da articulação. Quarto item seria evolução. Evolução. A evolução a gente divide em 3 tipos. 3 tipos. O primeiro seria aditiva. Segundo, migratória. Terceiro, em crise. O que seria uma artrite aditiva? Uma artrite aditiva onde vai adicionando então as articulações acometidas. Então, em forma, por exemplo, uma interfalangiana proximal, depois
uma outra interfalangiana proximal, um metacarpofalangiana, um punho, um joelho, vai adicionando, vai somando uma articulação à outra. A migratória, então, ela afeta uma articulação, por exemplo, um tornozelo direito. Quando ela começa a melhorar, já começa a inflamar o outro tornozelo esquerdo. Começa a melhorar esse tornozelo, inflama o joelho direito. Começa a melhorar o joelho, inflama o joelho esquerdo. A gente vê que ela nunca chega a ficar assintomática. O quadro migratório, ele caracteriza-se por não ter um intervalo assintomático. Ele começa a melhorar uma articulação e inflama a outra. Isso é migratório. E por último, em crise. Em crise é aquela articulação que inflama uma articulação, por exemplo, um tornozelo, ele melhora totalmente, o paciente fica assintomático um período, depois inflama um joelho, melhora totalmente, fica assintomático, inflama outro joelho, melhora totalmente, fica assintomático. A em crise, ela é autolimitada, está aqui o seu maior detalhe, está aqui sua característica, ela tem períodos assintomáticos. Exemplos das três: aditiva, artrite reumatoide; migratória, lúpus eritematoso sistêmico e a febre reumática na criança. Em crise, as microcristalinas em geral, destacar aqui a gota, que é a artropatia inflamatória mais prevalente do adulto. Número de articulações. Essa é uma divisão bastante clássica. A gente divide o número de articulações em monoarticular, uma articulação cometida; oligoarticular, 2 a 4, e poliarticular, maior ou igual a 5 articulações. E por último, simetria. Gostaria de destacar para vocês o que é ser simétrico. Tem que acometer o mesmo número de articulação dos dois lados do corpo? Não. Tem que acometer o mesmo grupo articular, não número de articulação, o mesmo grupo articular. Por exemplo, paciente que tem duas interfalangianas proximais inflamadas na mão direita e 4 inflamadas na mão esquerda. Isso é simétrico? Sim, é simétrico, pois é o mesmo grupo articular acometido em ambas as mãos. Combinado? Então, simetria, acometimento do mesmo grupo articular. Quando a gente junta esses 6 itens, descrevendo cada item, aí sim a gente consegue chegar, na grande maioria das vezes, só com a história e o exame físico no nosso diagnóstico final. Exemplo, vamos utilizar um exemplo clássico aqui. Então, uma artropatia crônica, periférica, de pequenas e grandes articulações, aditiva, poliarticular e simétrica. O que eu descrevi? Um quadro de artrite reumatoide. Se não for artrite reumatoide, é artrite reumatoide-like. Certo? É um quadro que assemelha-se, que imita a artrite reumatoide, no mínimo. Então, a gente, só pela história, exame físico. Outro exemplo. Uma artrite aguda, periférica, de pequena articulação, pode ser de grande também, mas vou utilizar pequena aqui. Em crise monoarticular. Se ela é monoarticular, não dá para ser simétrica, é só uma articulação em primeira metatarsofalangiana. O que é isso? Gota, quadro clássico de gota. A gota é uma artropatia, então uma monoartrite em geral, em crise, autolimitada, aguda, que tem o seu intervalo assintomático, que vai diminuindo progressivamente com a evolução da sua doença. Portanto, utilizando a descrição desses 6 itens, a gente consegue chegar na maioria dos nossos diagnósticos com acometimento articular. Forte abraço a todos e até a próxima.